Notícia aqui de São Paulo e uma notícia de última hora importante. Um incêndio atinge neste momento o prédio do Instituto do Câncer de São Paulo, na zona oeste da capital, o ICESP. Até o momento ainda não há informações sobre feridos. Quem já está no local é o nosso repórter Vinícius Murad e que vai nos atualizar e contar a situação, a mobilização dos bombeiros e demais autoridades numa unidade hospitalar que fica numa área bastante central de São Paulo. Murad, boa tarde. Ótima tarde, Yuri, a você, a todos que nos acompanham. Segundo a apuração da CNN Brasil, o fogo teve origem numa caldeira do ICESP, que é o prédio que fica deste lado aqui, e é um prédio público, e aí a fumaça teria circulado, atingindo também o INCOR, o Instituto do Coração, que fica desse outro lado aqui. Segundo o Corpo de Bombeiros, essa ocorrência foi registrada, o primeiro acionamento das autoridades foi por volta das 2h09 da tarde. As próprias equipes de brigadistas e socorristas das duas instituições de saúde cuidaram de deslocar com prioridade os pacientes que estavam entubados. Esse trabalho foi feito e, segundo a assessoria do ICESP, nenhum paciente por aqui corre risco neste momento. A todo momento eu vou olhar para trás para ver se tem alguma atualização. Eu vou mostrar para vocês aqui em tela cheia, ali no meio, onde tem uma árvore mais alta, é o corredor de intersecção entre as duas unidades de saúde. É por ali que os bombeiros estão atuando neste momento. Eles, a todo momento, um entra e sai, a movimentação ainda é bastante intensa, apesar de, aparentemente, a parte mais grave do incêndio já ter sido controlada. A origem do fogo seria a partir das caldeiras do ICESP e teriam, segundo informações preliminares, atingido também as caldeiras do INCOR. Uma assessora de comunicação da Secretaria Estadual de Saúde veio até os jornalistas, até onde a imprensa está localizada em uma área de isolamento, e disse que não há nenhum paciente que tenha sido afetado por esse incêndio. É claro que as pessoas que estão em um hospital estão com a saúde debilitada, aparentemente, né, a princípio, mas não houve nenhum impacto prejudicial à saúde dos pacientes, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Daqui a pouco, o porta-voz do Corpo de Bombeiros, que já está por aqui, o tenente, vai vir, prometeu vir dar esclarecimentos sobre a origem do fogo, mas informação de momento é a seguinte: a fumaça preta continua a subir, ainda não foi totalmente erradicada. A gente consegue verificar isso nas imagens que, assim que eu cheguei, eu enviei mais cedo, vocês acompanham nesse momento em tela, mas já diminuiu bastante. Isso é uma notícia positiva. A área externa aqui está bastante cheia de gente que estava lá dentro, a princípio sem gravidade, sem nenhum momento de urgência. E vocês conseguem observar lá ao fundo da imagem, olha, bastante gente que precisou evacuar. Assim que eu cheguei, eu ainda consegui observar esse movimento de evacuação. Algumas pessoas saindo dali de dentro de cadeira de rodas, alguns acompanhantes ou visitantes de pacientes desse hospital saindo dali de dentro e sendo direcionados pelos policiais militares que nesse momento isolam a área para uma área de segurança do outro lado dessa avenida, que fica aqui no Jardim Paulista, na zona oeste de São Paulo. A qualquer momento a gente vai ter atualizações. O que a gente sabe de momento é que os pacientes entubados no ICESP foram evacuados para outras alas da unidade pelos próprios funcionários do hospital, e que essa operação especificamente teria sido bem sucedida. Não se perdeu nenhum paciente neste processo, segundo a assessoria de comunicação da Secretaria Estadual de Saúde. Todas as informações ainda, claro, precisam ser checadas, aprofundadas. A gente está na expectativa pela chegada de um porta-voz do Corpo de Bombeiros para nos atualizar sobre o que de fato aconteceu, Yuri. Pois é, Vinícius Murad falando conosco do ICESP. E só para a gente entender, Murad, segue com a gente aqui. Para quem não conhece, o ICESP, esse Instituto do Câncer, ele funciona num prédio que ficou durante muito tempo como um esqueleto, uma obra pública inacabada e que, depois de um tempo, foi concluído e se tornou essa unidade hospitalar bastante importante, muito próximo da região onde fica também outras unidades hospitalares. A mais famosa delas talvez seja o Hospital das Clínicas. Então, tudo isso fica ali na região da Avenida Doutor Arnaldo, que é uma extensão aqui da Avenida Paulista, onde fica a sede da CNN Brasil aqui em São Paulo. Murad, além da questão toda, a preocupação, claro, com o incêndio em si, com a situação
de pessoas que precisam usar essas unidades hospitalares. Você consegue nos contar um pouco do impacto aí no entorno da região, por ser uma avenida de bastante movimento, com trânsito, tem estação de metrô próxima, estação clínicas. O que você nos conta do entorno, da curiosidade das pessoas e de eventuais reflexos em trânsito, etc.? Yuri, a gente já conseguiu perceber um congestionamento bastante intenso devido à interdição da Avenida Enéas, que é essa avenida principal do hospital, na Avenida Rebouças e na Doutor Arnaldo. Já há um impacto também na Consolação e na Avenida Paulista. É um coração, né? Uma intersecção de diversas vias importantes. Existe uma atualização nesse momento. Enfim, a assessora está aqui novamente atualizando as informações. Mas o reflexo no entorno já é sentido, sim. E a movimentação de curiosos não para, né? Isso acaba gerando mais congestionamento, é porque chamou muita atenção. A coluna de fumaça preta que subiu daqui foi bastante impactante, foi bastante relevante. Era bastante fumaça no momento que a gente chegou. Neste momento, havia uma das vias, né, que fica do lado do ICESP e do INCOR, está fechada. Caminhando aqui para o outro lado, o trânsito de veículos está autorizado. E a gente já consegue observar que tem alguns carros que passam por aqui e já estão levando algumas pessoas que estavam aqui, às vezes motoristas de aplicativo, às vezes parentes de pessoas que ligaram pedindo essa carona, e algumas pessoas já estão se deslocando para ir embora daqui, claro, naqueles casos em que não há urgência. Também verificamos, Yuri, agora há pouco, 3 ambulâncias saíram daqui, provavelmente removendo pacientes daqui que precisam de um cuidado mais intensivo para alguma outra unidade de saúde. Eu vou me aproximando aqui para tentar mostrar para vocês um outro ponto de bastante aglomeração de gente que precisou evacuar. Acho que vocês conseguem observar ali no fundo da imagem, olha, bastante gente aglomerada por ali, todo mundo precisou sair. Aqui é o prédio do ICESP, né, da Secretaria Estadual de Saúde, que tem esse Instituto de Tratamento de Câncer. Enfim, Yuri, é bastante movimentação ainda por aqui, viu? Não, dá para a gente acompanhar, enfim, ver, agir junto com Vinícius Murad. Seguimos com as imagens do nosso repórter Vinícius Murad desse possível incêndio numa caldeira ali do hospital do ICESP que acabou gerando aí esta fumaça e toda esta preocupação em relação às condições de saúde. O Instituto do Câncer, o ICESP, próximo aí ao INCOR, Instituto do Coração, e tudo isso na região de uma região de muita concentração de unidades hospitalares. Você vê essas imagens, como o Vinícius Murad estava mostrando na tela direito, né, do lado direito da sua tela, a gente está falando ali, o ICESP é aquele prédio com um tom um pouco mais claro, ali, mais acinzentado, e até um formato esse aí que está do lado direito, com a janela redonda. Ele tem até parece ali uma coisa meio futurista ali, justamente por ter sido uma unidade que ficou muito tempo parada e depois que foi concluída, mais recente do que os outros prédios, as outras edificações. A gente está do lado direito com imagens do Corpo de Bombeiros, cedidas à CNN com o atendimento desta ocorrência. Você vê muita gente equipada, funcionários ali com máscaras, uma série de homens do Corpo de Bombeiros atuando. E do lado esquerdo, as imagens do nosso repórter Vinícius Murad, que está acompanhando o atendimento desta ocorrência aqui na Zona Oeste de São Paulo, mas uma região bastante central da cidade. Como eu disse, a Avenida Doutor Arnaldo é uma continuação aqui do Espigão da Paulista, onde fica a Avenida Paulista, e depois de passar a Consolação em direção à região oeste da cidade, acaba chegando aí nesse início da Avenida Doutor Arnaldo, que a gente vê também que ela faz ali esse complexo hospitalar com essas várias unidades, vira ali em torno, chega até ali a Avenida Rebouças, passa ali pela Rua Teodoro Sampaio. É uma série de edificações, né? A maior delas o Hospital das Clínicas, mas o ICESP, o Instituto do Câncer, fica ali de frente para a Avenida Doutor Arnaldo. Vinícius Murad, segue ouvindo a gente. Murad, você disse que está na expectativa de ter informações tanto da Secretaria Estadual de Saúde, que é responsável por essas unidades, quanto do Corpo de Bombeiros, é isso? Exatamente, Yuri. A assessoria de comunicação da Secretaria Estadual de Saúde já circulou por aqui dizendo que a qualquer momento vai ser divulgado uma nota oficial, né, um comunicado oficial a respeito da situação
primeiramente dos pacientes e também explicando como esse incêndio começou, de onde veio o fogo, o foco inicial deste incêndio. Mas também a gente espera o Corpo de Bombeiros. Foi anunciado agora há pouco aqui, os policiais até aumentaram essa área de isolamento, que vocês conseguem observar aqui, com essa corda improvisada, para afastar as pessoas, não só da imprensa, mas também outras pessoas que circulam por aqui, e disseram, olha, a gente vai recuar pela segurança de vocês e daqui a pouco o porta-voz dos bombeiros, o tenente, vai vir aqui conversar e dar as explicações do que de fato aconteceu. A gente consegue observar que alguns brigadistas, alguns agentes do Corpo de Bombeiros já saíram lá de dentro com aquele equipamento mais pesado, aquela vestimenta mais pesada, e alguns deles já saíram. Algumas bombas até desses caminhões já foram desligadas. Isso tudo é bom sinal, não é? De que o incêndio pode já estar se encaminhando para a sua fase final, uma atividade de rescaldo. Tem bastante água, claro, os bombeiros precisaram usar bastante água para apagar o incêndio, e então tem algumas poças aqui nessa região. Mas a qualquer momento a gente pode ter uma notícia positiva, de que de fato não há nenhum paciente que tenha tido quadro agravado, não há nenhuma vítima grave desse incêndio, e aí é claro que a gente vai voltar ao vivo com as explicações, Yuri, mas até o momento não houve nenhuma comunicação oficial do Corpo de Bombeiros aqui em loco. Vinícius Murad, muito obrigado pelas suas informações. Qualquer atualização, novidade, se eventualmente surgir algum porta-voz trazendo informações novas, você volta ao vivo conosco. A notícia tem caminho livre sempre aqui no 360. Muito obrigado, meu caro. A gente segue acompanhando. Vinícius Murad, repórter da CNN, está lá em loco acompanhando esse incêndio em uma das unidades hospitalares mais importantes aqui de São Paulo, que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo.